Bênção pura. Queridos, nós vamos ouvir hoje à tarde pastor Ivanildo, a Bíblia como literatura. Vamos ouvir o pastor Luciano na quarta-feira pela manhã, sobre os tipos de sermão e o fator transicional. Essa é a pergunta que nos foi proposta, ou a afirmação que foi colocada no tema. O mundo mudou. O que é que você diria? Mudou sim ou não? E a pregação precisa mudar? A pregação pode mudar? O que deve mudar? Então, antes de olharmos para a pregação propriamente dita, vamos dedicar um olhar para a unção. Pastor Charles Spurgeon, você sabe bem quem é e qual a importância dele para a pregação. Ele dizia que a unção precede a capacitação, mas não a anula. Fomos chamados por Deus para a pregação, separados para esse propósito. Essa unção que procede do Santo está sobre nós, mas ela não anula a capacitação que a gente precisa ter constantemente. O Espírito nos capacita, mas nós também devemos buscar capacitações que são humanas. Porque uma coisa precede a outra, mas não anula a outra. De nada adianta a capacitação sem a unção. Mas a unção sem a capacitação pode não atingir o resultado máximo do potencial do ungido, do separado, do vocacionado para aquele ofício. Então vamos dar uma olhadinha na história rapidinho, porque lá em Siracusa, 4 séculos antes de Cristo, foi quando alguém percebeu que alguns filósofos falavam, captando a atenção do Areópago, outros filósofos eram considerados chatos, irrelevantes, e ninguém prestava atenção. Então, lá em Siracusa, na Grécia, começou a ter essa percepção. Por que que quando fulano fala, todo mundo fica vidrado e sai comentando por meses do que ele falou? Mas quando Beltrano fala, a gente nem lembra o que ele disse. Qual a diferença entre um e outro? O que é que um faz que o outro deixa de fazer e vice-versa? Então começou ali essa percepção de que há algumas características, técnicas, maneiras, estilos que fazem a diferença com relação aos ouvintes. E aí nós temos lá nos primórdios da oratória essa história que eu acho fantástica, que é do professor Córax e o seu aluno Tísias. Quando a oratória estava no auge, todo menino grego queria ser um grande orador, um grande filósofo. Assim como os meninos hoje querem ser blogueiros, influencers, youtubers, jogador de futebol ou artista de alguma forma que dê fama e dinheiro. Naquele tempo, o que dava fama era ser um grande orador. E aí então começaram a surgir os professores de oratória. Um dos primeiros foi o Córax. E aí chegou um aluno para fazer aula de oratória. Combinaram o preço das aulas. E quando terminou a última aula, o professor Córax foi cobrar o aluno Tísias. Ele disse, olha, agora você precisa pagar, já encerramos as aulas. E aí o Tísias falou, não, eu não preciso pagar. Aí o Córax, mas nós combinamos um preço.
Eu dei as aulas, agora você tem que pagar. Ele disse: se eu não conseguir te convencer de que eu não devo pagar, é porque eu não aprendi direito. E se eu não aprendi direito, eu não preciso pagar. Levante a mão, por favor, quem acha que tem dificuldade de falar em público. Talvez a maioria dos que não são pastores, ou talvez até mesmo alguns pastores. E você está olhando para alguém que tem extrema dificuldade de falar em público. É porque você não conheceu o Manu antes da unção, antes da vocação, antes da capacitação do Espírito. Jamais estaria aqui. Nunca gostei de falar, quanto mais em público. Sempre fui um menino quieto, calado, ranzinza, agressivo, revoltado, antissocial. Não à toa, meu apelido lá em Tombos era o Diabo Louro. Então, para aqueles que acham que têm dificuldade de falar em público, queria que você olhasse para o Demóstenes. O Demóstenes nasceu naquele tempo em que a oratória era a moda na Grécia. Todo mundo queria ser orador. E aí o Demóstenes nasceu com o lábio leporino, nasceu com língua presa, nasceu com os dentes todo e gago. Gago, fanho, sem o palato. Não, é o nível mais difícil de ser um orador. Ele escolheu o nível hard do jogo. E aí, é como se um menino teve paralisia infantil e o grande sonho dele é ser jogador de futebol. E aí o que o Demóstenes fazia? Ele é muito famoso, tem várias estátuas dele na Grécia. A história conta que ele ia para a beira da praia, aquelas falésias de pedra, né, na Grécia, e de frente para o mar, ele treinava os seus discursos. E ali ele achou algumas pedrinhas pequenas e começou a colocar pedrinhas na boca e falar com as pedras na boca para exercitar. E ele passou a vida inteira, desde criança, por ter vergonha da sua condição, ele nunca falou em público, mas ele ia para a beira do penhasco, de frente para o mar, e ficava falando. E o barulho das ondas na pedra, então, ele achava que iria esconder a sua voz e ele não ia passar vergonha. E aí, depois de anos e anos e anos e anos fazendo isso, a história conta que um belo dia, quando ele virou para trás para ir embora, tinha um grande auditório atrás dele e todos batendo palmas para o discurso que ele tinha acabado de fazer, de frente para o mar, e as pessoas atrás dele ouviram com perfeição e admiraram o discurso. Ele virou um grande herói da Grécia. E aí o Aristóteles é o primeiro a começar a escrever. O primeiro que percebeu, olha, quando aquele orador faz isso, ele perde o auditório. Quando aquele outro orador faz isso, ele ganha o auditório. Opa, então isso aqui deve ser evitado, isso aqui deve ser melhorado. E ele foi então escrevendo, por isso que ele é considerado o pai da oratória. Porque ele foi o primeiro a escrever sobre aquilo que ele observava dos oradores. E ele diz, no seu livro de oratória, que os atributos da oratória são a dicção. Dicção é a maneira como nós pronunciamos as sílabas das palavras. Dicção, para poder o ouvinte entender o que a gente está dizendo. Então, procure sempre pronunciar todas as sílabas das palavras. Isso não tem a ver com estilo, isso não tem a ver com sotaque. Nós fumo, nós vortemo, mas nós fumo, nós vortemo. Entendeu? Porque às vezes a gente vai falando assim, vai misturando as palavras, vai embolando tudo assim, ninguém está entendendo nada que falou.
A argumentação, o conteúdo do que está sendo falado. Qual é o conteúdo? Quais são os argumentos? Aquilo faz sentido? Aquilo parece verdadeiro? Aquilo serve para todos os ouvintes? Comunicação é tornar comum. O orador tem uma informação e quando termina, todos do auditório têm a mesma informação que antes só ele tinha. Então, quando todos saem com aquilo, aquilo foi comunicado, tornou comum a todos. Então, às vezes, falta esse elemento na pregação contemporânea. A gente fala muito bem, a gente fala muito bonito, a gente argumenta de forma fantástica, mas as pessoas saem sem aquilo que a gente entregou, porque não teve comunicação. Persuasão. Essa palavra, ela sofre com uma mudança linguística. Nós temos várias, porque idioma é uma coisa viva, e as palavras vão mudando com o passar do tempo. Então, quero que você entenda que, quando Aristóteles e os estudiosos da oratória apontam a persuasão como atributo da oratória, a gente não deve entender persuasão da maneira popular como a gente conhece hoje. Porque essa palavra é formada de duas palavras em latim. Persuadere. Per é o cheio, é o completo, é o pleno, seria o full em inglês. Suadere é conselho. Portanto, persuadir, no sentido original da palavra, é apresentar o conselho completo. Não só uma parte do conselho, não só aquilo que convém, aquilo que agrada ou aquilo que não agride, mas o conselho completo. Eu lembro quando fui comprar meu primeiro carro, e eu tinha R$7.000 para comprar o carro. Olha que tempo bom, hein? Tempo em que com R$7.000 se comprava um carro. Até hoje compra, né? E aí, as duas opções que eu tinha eram um Gol quadrado 95, 2 portas, básico. O Gol 1000. Motor, roda e pronto. R$7.000. Do outro lado eu tinha um Fiat Tipo. 4 portas, banco de couro, ar-condicionado, direção hidráulica e vidro elétrico. Ambos R$7.000. Aí eu que não sou besta, não tomo decisão sem pedir conselho, liguei para o meu sogro, que trocava de carro todo ano e entendia muito melhor do que eu. Eu falei, meu sogro, vou comprar um carro, estou com 7 conto, e eu tenho essas duas opções, o que é que o senhor acha? Aí ele falou, Manu, meu filho, fique à vontade, o dinheiro é seu. Mas o que é que o senhor pode me dizer? O que eu posso te dizer é o seguinte, o Gol não tem luxo, não tem conforto, não tem nada. Mas qualquer mecânico arruma, você compra a peça até na padaria. E não vai te deixar na mão. O Tipo é um carro extremamente confortável, luxuoso, maravilhoso. Porém, não é todo mecânico que mexe, é mais difícil de conseguir peça, e eu fiquei sabendo de uns que pegaram fogo aí pela rua. Mas o dinheiro é seu, meu filho, fique à vontade. Para quem é, tá bom. O que você acha que eu comprei? Comprei o Gol. Percebe que alguns de nós comprariam o Gol, alguns de nós comprariam o Tipo? O que é que meu sogro fez? Ele me persuadiu, no sentido original da palavra. Ele apresentou o conselho completo e deixou que eu tomasse a decisão. Ó, aqui tem os prós e os contras, aqui tem os prós e os contras. Fique à vontade. Temos também a fisionomia. A lei, nomia do corpo.
Irmãos, eu estou tão feliz de estar aqui com vocês. Pode acreditar. Vocês acham que eu estou mentindo? Eu estou muito... Vocês não têm noção do quanto eu estou radiante. Isso é fisionomia, irmão. Isso é fisionomia. Estamos aqui nessa manhã com o nosso irmão aqui no caixão. Olha, o irmão faleceu. Nós vamos ter que sepultar o irmão agora. Que é isso, está doido? Então preste atenção. O corpo fala mais que a boca. O corpo fala mais que a boca. O pregador precisa alinhar o seu corpo com o que ele fala. Senão, dissocia, fica incoerente. E o ouvinte, imediatamente, de forma subconsciente, entende que tudo aquilo é mentira. Sabe aquela história do cara que chegou na cidade, com um circo e tal, e o pastor pregou no domingo para a igreja bem vazia, e aí ele ficou preocupado, cadê o povo, cadê o povo? Ah, o povo foi para o circo. Aí ele foi lá no circo, pegou o povo saindo da última sessão, e chamou um irmão lá e falou, rapaz, o que é isso? A igreja vazia, vocês tudo aqui no circo, vocês não sabem que lá a gente prega a verdade? Isso aqui é tudo mentira? E o menino disse, pastor, é porque lá fala a verdade como se fosse mentira. Aqui fala mentira como se fosse verdade. Então, não seja desatento com a sua fisionomia. O seu rosto, o seu corpo, os seus gestos, eles podem te ajudar, mas podem te trair no momento da pregação. Os elementos da oratória, então, é a retórica, que tem a ver com tudo aquilo que é feito antes do discurso. A eloquência, que é tudo aquilo no momento da entrega do discurso. Eloquência, vem do latim eloquentia, que significa elegância. Elegância ao falar. Isso não tem a ver com a marca das roupas do pregador, isso não tem a ver com o estilo do pregador, não, isso tem a ver com a maneira como o pregador se comporta elegantemente no seu discurso. Chama a atenção sem ser invasivo e é muito sutil, sem perder a atenção, essa maneira elegante de se comunicar. E a eficiência é o que tem a ver com o resultado do que foi falado. Tudo isso é da oratória, não é da homilética, mas o pregador usa da voz para pregar. Portanto, é importante algum conhecimento de oratória. E aí temos, na mudança do império, quando Roma se torna um império e a Grécia decai, a gente começa a ter essa migração. Grandes oradores gregos caem no esquecimento e começam a surgir os grandes oradores romanos. E aí nós temos o Cícero, que é o primeiro grande orador, o Quintiliano, que é o maior destaque da oratória romana. O que nos dá aí, então, duas escolas. Nós temos a escola grega de oratória e nós temos a escola romana de oratória. São escolas diferentes. A escola grega valoriza Aliás, desculpa, eu troquei aqui. Vou consertar imediatamente. A escola grega valoriza o conteúdo, a escola romana valoriza a forma.
Quem entendeu, diz amém. Quem entendeu mesmo, diz amém. O que você entendeu, Marcão? Você falou, eu acho, o que você acha que entendeu? Ok, essa é o primeiro nível de compreensão. Muito bem, Marcão. Percebe-se que a sua inteligência não estava na gordura. Mesmo perdendo 35 quilos, você permanece. A informação estava invertida. Ao preparar, eu me equivoquei. Mas eu estou apresentando. Eu tenho condição de, em poucos segundos, consertar o equívoco e dar sequência no conteúdo que eu estou apresentando? Se você disser não, você não está bem preparado para essa apresentação. Você precisa dominar melhor a ferramenta que você está usando. Quem entendeu? Então vamos olhar agora para a pregação propriamente dita. Características de uma boa pregação ou de um bom pregador. Primeiro, a unção, o chamado, a capacitação de Deus, o esmero, o esforço. Deus dá o machado, mas é nossa função mantê-lo afiado. A unção, o dom, a capacitação de Deus é o machado que Ele nos entrega. Mas manter o machado afiado é nossa função. A fidelidade, fidelidade textual, fidelidade doutrinária, fidelidade ao Senhor, fidelidade ao ouvinte, fidelidade no sentido mais amplo da palavra. A unidade. Começa a falar de um assunto, mantém o mesmo assunto, desenvolve aquele assunto, ilustra o assunto e conclui o assunto. Porque tem sermão que é uma verdadeira colcha de retalhos. Ó, gente, eu gosto de azul. E o azul é muito legal. Olha aí, a camisa do Vanner é azul. Mas então, esses dias eu estava vendo um táxi amarelo. E o amarelo daquele táxi era muito diferenciado. Mas vocês já viram um pôr do sol alaranjado? Olha, a cor alaranjada é muito especial. Tipo a camisa daqueles... Aí daqui a pouco fala do arco-íris inteiro e não falou de cor nenhuma. O desenvolvimento do sermão, a introdução, as ilustrações, a simetria do sermão. Quanto mais simétrico for o sermão, melhor para o ouvinte captar a argumentação. O que eu chamo de um sermão simétrico? Vou ilustrar para você. Então, eu estou aqui preparando um sermão. E aí, eu vou começar o desenvolvimento desse sermão, que se dá, geralmente, em tópicos. Independente do tipo do sermão, a argumentação, geralmente, pode ser feita em tópicos. Coloquei 4, porque foi a quantidade que coube aí. Então, se eu tenho 4 tópicos, eu vou propor algo no sermão. Vamos pegar como exemplo o sermão de ontem. As 7 características do pregador saudável. Vocês viram, as características tinham uma só palavra. Amor, fraternidade, conceitos, substantivos, um só. Então, se eu estou propondo para ser, vamos supor, que a proposta do sermão de ontem fosse como se tornar um pregador saudável. Então, eu poderia, pegando as 4 lá, como se tornar um pregador saudável? Eu poderia colocar, pregue com amor. Depois o segundo, simétrico, pregue com fraternidade, pregue com firmeza, pregue com constância, pregue com
o conceito, pregue com o conceito, pregue com o conceito. Isso vai criando um mapa mental e depois a pessoa se lembra muito mais fácil, porque você está repetindo. Agora, vamos imaginar um sermão assimétrico. Como ficaria um sermão assimétrico? Como se tornar um pregador saudável? Primeiro tópico, pregue com amor. Segundo tópico, estude bastante. Terceiro tópico, tenha fé. Quarto tópico, seja fiel à palavra. E aí cada tópico tem uma quantidade de palavras e não tem uma sequência. Sabe o que isso se torna na mente do ouvinte? Ele falou de várias coisas, eu não sei exatamente o que ele falou. Recomendo, se o seu sermão é desse jeito, que você transforme cada tópico em um sermão. E aí você faz do como se tornar um pregador saudável uma série de sermões. E dentro de cada sermão desse, por favor, seja simétrico no desenvolvimento. Então, a simetria ajuda muito o sermão. E a conclusão? A conclusão, para servir bem ao sermão, precisa ser impactante, deixando aquele gostinho de quero mais. E para isso, a gente precisa. Eu tenho extrema dificuldade com isso. E eu exercito. E eu fico mal quando eu não consigo fazer. Ontem eu consegui. Fiquei, graças a Deus. Que é terminar antes do tempo que o ouvinte está previsto na mente dele. Todo ouvinte, quando começa a ouvir, ele tem na mente uma projeção. Vai terminar mais ou menos daqui a tanto tempo. Se você passar desse tempo mental que ele projetou, você cansou ele. Se você terminar antes, você faltou conteúdo. A menos que você faça de maneira impactante, deixando o gostinho de quero mais. Recomendo, 2025, Brasil, São Paulo, não passe de 30 minutos. É difícil. Eu sei que é difícil. É muito difícil. É a minha maior dificuldade, que eu sou extremamente prolixo. Porém, é uma necessidade. E eu fiz o teste. Passei 1 mês pregando com mais de 1 hora, todos os sermões. E no mês seguinte eu não passei de meia hora, em todos os sermões. Qual que você imagina que foi o feedback da igreja? Faça o teste. Se você for corajoso, não precisa contar para ninguém. Mas se você for corajoso, faça o teste. Passe 1 mês pregando e terminando abaixo de meia hora. E preste atenção no feedback na porta depois. Preste atenção na frequência dos cultos. No interesse da igreja pelo próximo sermão. Faça o teste. Avalie. Faça um questionário no Google Forms e compartilhe com o QR Code para a sua congregação avaliar seu sermão de forma anônima depois do culto. Tem moral? Movimento. O que é que eu chamo de movimento no sermão? 2 coisas. Primeiro, o movimento da pregação. O ouvinte precisa perceber que o que ele está ouvindo está em movimento. Que é aquela sensação de que, pelo jeito que ele está falando, está começando. Pelo jeito que ele está falando, está na metade. Pelo jeito que ele está falando, já está terminando. Esse movimento é importante, porque relaxa a mente do ouvinte. Se ele fica assim, ele está começando ou já está acabando? Ele está começando ainda? Ué, achei que ele já estava acabando. Nossa, ele está começando ainda? Ai, meu Deus, agora, ele falou que vai começar a pregar agora. Eita! Então isso é o que eu chamo de movimento da pregação.
pelo que eles estão ouvindo. Outra coisa, quem está comigo? 2 ou 3 já é suficiente. Outra coisa é o que eu chamo de movimento do esboço. Por exemplo, um sermão cujo tema é oração. O texto é 1 Tessalonicenses 5,17. E o título do sermão é Não Pare de Orar. Por exemplo. Então nós temos o tema da oração, 1 Tessalonicenses 5,17, e o título é Não Pare de Orar. A introdução, eu vou contar alguma história sobre oração e vou cair no sermão. O primeiro tópico do sermão é: não pare de orar, ainda que você tenha pouco. O texto que eu vou usar aqui é primeira multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixes é pouco para aquela multidão. Jesus ergue os olhos aos céus, agradece e distribui. Não pare de orar, aí vem frase de transição, depois da argumentação do tópico. Não pare de orar, ainda que você tenha pouco, porque o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Tópico 2. Não pare de orar, ainda que você tenha quase nada, menos do que pouco. Eu vou usar 1 Reis 18, partido 39. Acabe foi para casa, Elias pegou o moço e subiu novamente o Carmelo, botou o joelho na terra, a testa no meio dos joelhos. O menino foi ver se a chuva estava vindo. Na 7ª vez ele disse, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Depois da argumentação, a frase de transição. Não pare de orar, ainda que você tenha quase nada, porque o nosso Deus é o Deus da abundância. Terceiro tópico. Não pare de orar, ainda que você tenha... Me responde você, qual é o próximo tópico? Pouco, quase nada. Esse é o movimento do esboço. Oi? Depois eu mando o boleto. Você entendeu ou não? O que está na cabeça do ouvinte agora? Ainda falta 20 minutos para eu terminar. Ainda falta 20 minutos para eu terminar. Porque eu tenho o tópico 3 para argumentar, depois eu ainda tenho a conclusão. Mas o que está na mente do ouvinte agora? É o último tópico, ele já está acabando. Porque depois de nada não tem mais nada. Tinha pouco, quase nada, agora não tem nada. O sermão está acabando. A pergunta é, o meu ouvinte consegue perceber que eu estou acabando o sermão pelo movimento do meu esboço? Ok? Então, o tempo, como eu disse, não é fácil, mas a sugestão é, não passe de 30 minutos. Ah, mas eu tenho conteúdo para 1 hora. Divide em 2 sermões. Ah, mas eu tenho conteúdo para 6 horas. Faça uma série de sermões. 5 sermões de 30 minutos. Então, o tempo, primeiro, para a quantidade de tempo que a gente usa para o sermão todo e a quantidade percentual de tempo que a gente usa para cada bloco do sermão. Sugestão: 10% na introdução, 5% na conclusão, e os 85% que sobra você divide entre os tópicos. Então, se você tem 30 minutos, sugestão, 3 minutos introduzindo, 2 minutos concluindo. Os 25 que sobraram você divide. Se seu sermão tem 5 tópicos, você não pode passar de 5 minutos por tópico. Porque o que acontece? A dificuldade em lidar com o tempo gera perda de movimento. Eu tenho 30 minutos, gastei 15 na introdução. Agora eu só tenho 15 minutos para fazer 5 tópicos e mais a conclusão. O que vai ficar na cabeça do ouvinte quando eu terminar? Começou muito bem, depois ele correu para terminar logo.
não pode ter essa sensação nem de que você atrasou, nem de que você adiantou. Essa porcentagem vai gerar o movimento de acordo com o tempo. Eles percebem, foi a introdução, 5 minutos num tópico, 5 minutos no outro tópico. O outro tópico vai durar quanto? 5. E o outro? 5, está acabando, concluiu, acabou. Isso gera conforto na mente do ouvinte. Todos nós, quando vamos escolher um filme para assistir, em qualquer plataforma de streaming, nós, antes de dar o play, conferimos o tempo do filme. Bom, agora são 9 horas, amanhã eu preciso acordar às 6, eu tenho que dormir pelo menos tantas horas, esse filme tem 2 horas e 50 minutos, vou deixar para outro dia, porque hoje não dá tempo. Vou escolher um mais rapidinho aqui, uma comédiazinha de 1h30, que é o que dá para eu assistir agora. Todo ouvinte gosta de saber quanto tempo vai demorar aquilo que ele vai ouvir. Então, quando a gente cria, usando um bom movimento, sabendo distribuir o tempo durante o sermão, a gente vai gerando na mente do ouvinte esse conforto. Está no meio, está acabando. Foi uma bênção, estou doido para ouvir o próximo. O impacto. Doutor, como é que é o nome dele? Robson Marinho. O livro dele, lançado pela Vida Nova, chama A Arte de Pregar. Como alcançar o ouvinte pós-moderno. Ele fala um negócio que eu acho genial e só ele falou. Pelo menos em toda a literatura que eu tive acesso de homilética, eu só vi ele falar isso e eu achei genial. Ele diz que a introdução é uma pedrada na vidraça. Se eu jogar alguém jogar uma pedra nessa janela aqui de vidro, plá, vai quebrar a janela. Todo mundo vai olhar para a janela e não para a pedra. Quebrou uma janela de vidro. Plá! A gente olha para o que foi quebrado e ninguém repara na pedra. Ou seja, a pedra é aquilo que foi usado para chamar a atenção. Eu quero que o espectador olhe para a janela. O que é que eu faço? Eu taco uma pedra nela. A pedra é a introdução. O sermão é a janela. Eu preciso ter uma pedra para tacar nesse sermão. Pá! De forma que todo mundo olhe para o sermão e não mais para a pedra. Aí aqui entra uma técnica de oratória que os meninos do stand-up usam com perfeição, que é técnica oriunda de um estilo de discurso. Eu vou dar uma pincelada com vocês sobre os novos métodos de sermão, que são oriundos dos novos métodos de discurso. Então, essa arte chamada stand-up, onde um cara de cara limpa, sem personagem, vai contando histórias e fazendo piadas, isso não foi o pessoal do stand-up que criou. Foi um comediante que, ao ter contato com um novo estilo, que não é novo nada, e ele incorporou e trouxe aquilo para a comédia, e funciona muito bem, que é o método storytelling, contando uma história. É diferente, o cara que faz stand-up hoje como gênero de comédia, é diferente, por exemplo, do Ari Toledo. O Ari Toledo é um piadista. Vinha um português e uma loira e não sei o quê, pá, ha, ha, ha. Isso é piadismo. O que os meninos do stand-up fazem é storytelling. Eu vinha andando junto com uma loira e aconteceu tal coisa e ele está com a mesma piada do Ari Toledo, só que no meio da história que ele está vivendo. Então, esse método de discurso tem um elemento que é o chamado callback. Literalmente seria chamar o que está atrás. Então vamos supor que eu vou introduzir o sermão com uma história. Uma história sobre quando eu era criança, lá em Tombos, a gente foi um domingo ensolarado na cachoeira. E no meio da diversão da cachoeira, eu, minha mãe com meu irmão do meio, e vários tombenses,
fazendo churrasco, comendo pão com mortadela, tomando groselha na beira do rio, e de repente alguém vem correndo lá de cima, gritando, tromba d'água, tromba d'água, tromba d'água. E eu nunca tinha ouvido essa expressão, eu era uma criança de 6 anos, e de repente sai todo mundo correndo, minha mãe me pega e começa a subir numa árvore, e a gente lá em cima da árvore, meu Deus, e de repente aquele monte de água, e passa levando tudo, leva cachorro, leva menino, comida, churrasco, e a gente em cima da árvore, a água subindo, 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 meu Deus, vou morrer, tromba d'água. Aconteceu isso comigo lá em Tombos, foi assim que eu descobri o que é a tromba d'água. Pá, uma pedrada, aí a pessoa fica, tromba d'água? Salmo 126, não é? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, não sabe o seu dia, nós anos de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É um salmo pós-exílico, o povo está voltando da Babilônia, indo para Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, o salmista fala, restaura, Senhor, a nossa sorte, porque nós chegamos aqui, está tudo destruído. Manda para nós recursos, como, na poesia ele usa a figura de linguagem, como as torrentes no Negueb. O que é uma torrente? Uma tromba d'água. Você entendeu o que é o callback? Eu introduzi com uma história verídica que eu vivi sobre o dia que eu descobri o que é uma tromba d'água. E de repente eu começo a pregar o salmo. E o ouvinte está em cada tópico perguntando, e a tromba d'água? Segundo verso, e a tromba d'água? Terceiro verso, e a tromba d'água? No quarto verso ele fala, a tromba d'água. Isso é o callback, storytelling. E isso causa impacto. O primeiro impacto para chamar a atenção, o segundo impacto para dar sentido à atenção que foi chamada. Porque não adianta só chamar a atenção, precisa fazer sentido. E a ação que o sermão gera. O objetivo de todo sermão deve ser gerar uma ação no ouvinte. Então, qual é o meu objetivo aqui? Que você volte para a sua igreja e, na primeira oportunidade de pregar, você coloque em prática pelo menos uma coisa que você ouviu aqui. Se você agir a partir do que ouviu, eu tive eficiência. Porque o que é que acontece na maioria dos casos? A gente prega muito bem, mas tem pouca ação a partir daquela pregação. Então, como que eu vou saber se eu preguei bem? E vocês estão entendendo de pregar bem, né? Eu acho que para mim é pressuposto esse negócio de que é para a glória de Deus, a unção é de Deus, quem faz é o Espírito de Deus. Isso para mim tudo é pressuposto. Por isso que eu não estou batendo nessa tecla. O tempo é curto. Quando eu digo pregar bem, eu digo entregar da melhor forma possível que eu posso hoje. Então, como que eu vou saber se o meu sermão sobre o perdão foi eficiente? Se os dias subsequentes eu começar a receber feedback, atendimento, visita, e o povo dizendo que perdoou, que liberou perdão, e que papapá, aí você fala, opa, teve uma ação a partir. E a gente precisa correr atrás desse feedback. Eu preguei uma série de sermões sobre perdão. Eu preciso depois, intencionalmente, descobrir se aquele auditório perdoou. Ou a gente só vai pregando, se está funcionando ou não está. Não, isso aí é com Deus, isso aí é com Deus, isso aí é com Deus. Aí às vezes eu estou até atrapalhando Deus ao invés de ajudar. Então quero falar, não vou entrar a fundo, porque esse é o assunto do pastor Luciano. Os tipos de sermão e o fator transicional. Por quê? Eu esperava que eu falasse por último. Então, eu vim com a ideia de meio que fechar o assunto. Mas estou falando primeiro, não quero dar spoiler, nem prejudicar de qualquer maneira a fala do pastor Luciano, mas só para
dar a pincelada de que, quando eu fiz homilética, não sei você, eu aprendi 3 tipos de sermão: temático, textual e expositivo. E hoje em dia, nós temos acesso a 8 tipos de sermão. E, irmão, eu não sei qual é a sua convicção com relação a isso, mas, na minha opinião, o que é sagrado é o sermão e não o método que ele é pregado. Não existe um método santo, existe a palavra sagrada. O método é o que melhor servir. Então, nós temos o temático, onde o tema dirige o sermão, o textual, que foi o que eu preguei ontem, onde as palavras de um versículo pequeno, de um texto curto, as palavras do texto curto dirigem o sermão, é o que eu preguei ontem, o sermão textual. Temos o sermão expositivo, onde os versículos da perícope dirigem o sermão. Nós temos o 4 páginas. Basicamente falando, e a gente tem um livro, inclusive quero recomendar, quem quiser, eu coloquei no primeiro slide, acho que no último slide vai ter também o meu contato de WhatsApp. Então você tem total liberdade de salvar meu contato, de fazer contato comigo, de me pedir materiais. Eu tenho mais de 80 mil PDFs. De qualquer assunto que você quiser, de qualquer negócio, de sei que lá. Eu entendo a questão ética do PDF, de compartilhar, eu entendo tudo isso. Mas é o seguinte, eu compartilho mesmo. Se for crime, denuncia, se tiver que ficar preso, eu fico, mas eu compartilho mesmo. Ponto. Oi? Não é crime, só se vender. Não estou ganhando dinheiro, eu recebo e passo para frente. Só isso. Não, eu estou falando sério mesmo, porque eu sei da questão ética. Claro que eu sei. Mas eu, mesmo sabendo, eu continuo fazendo. Por quê? Porque eu luto pelo acesso ao conhecimento. Essa é uma das minhas lutas ministeriais, é uma das minhas vocações. Acesso ao conhecimento de qualidade. Eu acredito na teologia de qualidade ministrada na igreja, para crianças. Então, eu compartilho mesmo. Se for crime, eu vou preso, réu confesso, não tem problema, eu pago o que a justiça quiser. Mas eu vou compartilhar se você me pedir. Então, esse livro aqui, eu tenho ele em PDF. E eu posso compartilhar com você. E o Júnior está me odiando nesse momento, mas tudo bem, Júnior. Eu te amo assim mesmo. É esse livro aqui do Paul Scott, As 4 páginas do sermão. Esse modelo não é novo. Ele foi repaginado. Esse é o método do rabino pregar, que é o método chamado quadrante rabínico. Então, deixa eu te explicar o que é o quadrante, que é o que o Paul Scott e quem traduziu para o português chamou de 4 páginas. Eu acho, minha opinião, que o nome 4 páginas em português não ajuda muito. Porque quando fala 4 páginas, a primeira coisa que o pregador pensa é 4 páginas de esboço. Só que não. Então, esse método chamado 4 páginas, que eu prefiro chamar de quadrante judaico, é basicamente isso aqui, Você tem um quadrado, que eu fiz retângulo, porque eu não sei desenhar, e você tem dentro desse quadrado 4 quadrados, ou dentro do retângulo, 4 retângulos, onde você tem 4 páginas. Como que os rabinos pregavam? E pregam até hoje. Um método muito eficiente de pregação, que a igreja nunca procurou aprender e está perdendo muito. O primeiro quadrante você vai expor o problema da Bíblia. Vamos pegar Davi. Qual é o problema da Bíblia? Cometeu adultério e mandou matar o cara. Qual foi a solução da Bíblia? Deus pegou Natã, exortou Davi, Davi caiu de cara no chão e arrependeu-se do seu pecado. Porém, sofreu a consequência da perda do filho. Essa é a solução da Bíblia. Deus usou um profeta para exortar.
Terceiro quadrante, o problema de hoje. Existe adultério hoje? Sim ou não? Existe assassinato hoje? Sim ou não? Literal ou assassinato espiritual, como Jesus diz. Então eu tenho que trazer para hoje. E o texto está dizendo que é um adultério conjugal, mas existem outras formas de adultério? Então eu posso abrir o leque do adultério para qualquer tipo de infidelidade. Isso é um problema real e presente nos nossos ouvintes. E aí eu exponho então no quadrante 3 o problema do adultério de maneira geral, adultério conjugal, adultério profissional, adultério espiritual, aí eu trato o adultério de forma holística. E no quarto quadrante eu trago a solução de hoje. Davi cometeu adultério, Deus usou um profeta para exortar. Como que resolveu? Ele arrependeu. Hoje nós somos adúlteros em várias áreas da nossa vida. Deus está usando um profeta para exortar. Como é que resolve? Arrepende e muda de vida. Esse é o método 4 páginas. O problema da Bíblia, a solução da Bíblia, o mesmo problema hoje e a solução de Deus para hoje. Temos um monólogo. Alguns aprenderam esse método no seminário, que é você pregar. O monólogo e o storytelling, eles são muito parecidos. O que diferencia é que no monólogo você prega em primeira pessoa. Eu, Pedro, neguei a Jesus. E aí você pode se vestir de Pedro, se caracterizar de Pedro, mas não é uma necessidade. A necessidade para se caracterizar um sermão monólogo é que você vai contar a história de uma pessoa da Bíblia em primeira pessoa, onde você é aquela pessoa. Isso é monólogo. O storytelling é em terceira pessoa. O Pedro negou Jesus. O Pedro foi fazendo isso, isso e isso. O Pedro, por exemplo, talvez até sem ter o nome, um professor meu dizia isso, me mostre a sua prática, eu digo o nome da sua teoria. Mas foi o sermão que o pastor Nagy pregou ontem. O pastor Nagy pregou storytelling. Ele contou um trecho da história do Pedro em terceira pessoa, fazendo aplicações ao plenário, passando pela sua vida. E aí nós temos o sermão segmentado, que é a invenção de um brasileiro, que é muito praticado em vários lugares do mundo. Aliás, não é uma invenção, né? O brasileiro deu o nome. É como... Como é que é o nome do físico que descobriu o negócio da maçã que caiu? 10 metros por segundo ao quadrado? Isaac Newton, obrigado. Eu sabia, era só para futucar o auditório, para chamar a atenção. Porque já está cansando, está na hora de parar, tem que dar uma futucada. O Isaac Newton não descobriu a gravidade, ele deu o nome e calculou a velocidade. Então, o nosso grandíssimo pastor, que faleceu recentemente, Gilton Moraes, era, até o seu falecimento, a maior autoridade de homilética viva no Brasil. Dr. Gilton sabia tudo sobre homilética, tudo, absolutamente tudo. Era assustador. Então, Gilton Moraes deu a esse tipo de sermão o nome de segmentado e traçou orientações para que esse sermão se tornasse mais eficiente. O que é um sermão segmentado? Aquele que você prega e canta, prega e canta, prega e canta. Ou canta e prega, canta e prega, canta e prega. Então eu vou pregar sobre as características do pregador saudável. A primeira é o amor. Após eu terminar o tópico do amor, a galera começa a cantar uma música sobre amor. Aí o segundo tópico é a fraternidade. Quando eu terminar o tópico da fraternidade, o louvor começa a cantar uma música sobre fraternidade. Nós somos um. Nós somos, entendeu? Aí o terceiro é firmeza. Música de firmeza. Constância, música de constância. Abundância, música de abundância, entendeu? Canta e prega ou prega e canta, sempre associado ao que você está pregando. E o último, o oitavo método, desenvolvido por um metodista,
é o sermão indutivo, onde você prega só fazendo perguntas. Perguntas retóricas. Quais são as 7 características de um pregador saudável? Seria o amor uma das 7 características do pregador saudável? Será que Paulo, quando escreve aos Coríntios, está dizendo que o amor é uma das características? Né? Será que é possível que? E se tal coisa fosse? E aí você vai perguntando. Quando você termina a última pergunta, acabou o sermão e você gera uma série de reflexões na mente do ouvinte. Vou te mostrar o livro que trata esse método. Pregação indutiva. Um pastor metodista, que é mestre, ele só prega dessa forma, e é maravilhoso. Recomendo você estudar, aprender. Pregação indutiva. Como pregar de modo que as pessoas ouçam. Lógico, é um sermão mais curto, você não vai ficar 40 minutos fazendo pergunta. Óbvio. Porém, se você tiver perguntas retóricas bem impactantes, você consegue gerar uma ação, uma decisão após a reflexão que foi feita. Então, é um método válido e vale a pena a gente procurar saber e colocar em prática. Recomendo alternar. Alternar. Em um ano, você tem que pregar pelo menos um dos 8. Pelo menos um. Recomendo não repetir. Por quê? Você começa a pregar no mesmo método, é que a gente não percebe. A igreja vai conhecendo a gente pelo sermão. Aí a igreja já sabe o que vai falar, já sabe a piada, já sabe a ilustração, já sabe que está acabando. Aí esse negócio de já saber que está acabando é uma faca de 2 gumes. Na surpresa, no movimento e no tempo é bom, mas se você vira repetitivo, aí perdeu a graça. São 10h45, eu teria 1h30, um coffee break, depois mais 1h30. Mas a gente não vai conseguir, então gostaria que a gente parasse agora e vamos ter 15 minutos, pastor? Até às 11, um coffee break rapidinho, 11 horas a gente retorna.